Bem-vindo a mais um momento de oração. Hoje, antes de tudo, eu quero que você saiba: não foi por acaso que esta oração chegou até você. Nada é por acaso quando o céu se move. Talvez seus olhos estejam cansados de tanto procurar respostas. Talvez a alma esteja embaçada pelas lágrimas e a esperança tenha se tornado um ponto distante. Mas foi neste instante que Deus enviou um chamado, um convite para repousar sob a luz que nunca se apaga. Santa Luzia, a portadora da luz, vem ao seu encontro para reacender o brilho da fé, que o tempo e a dor tentaram apagar. Quantas vezes você olhou ao redor e tudo pareceu escuro? Quantas vezes sentiu que o olhar não via mais beleza, apenas preocupação? É justamente nesses momentos que o Senhor age em silêncio, quando a alma cansada clama por luz. Santa Luzia conhece essa dor. Ela também enfrentou a sombra, também foi provada, também acreditou na luz de Cristo quando tudo parecia perdido. Hoje essa mesma luz quer alcançar você. Feche os olhos por um instante, respire devagar, sinta o coração bater e deixe que cada batida seja uma palavra de fé. Diga comigo, com calma e confiança: Senhor Jesus, ilumina os meus olhos para que eu veja a Tua presença. Ilumina os olhos do meu coração para que eu reconheça os Teus caminhos. E pela intercessão de Santa Luzia, faz brilhar em mim a Tua luz eterna. A luz de Deus não se apaga, mesmo quando o mundo parece nublado. Ela permanece acesa dentro de cada alma que confia. E é essa luz que Santa Luzia carrega. É essa luz que hoje toca o seu olhar. Se há escuridão em sua vida, se há confusão, medo ou dor, esta oração é para você. Maria trouxe você até aqui porque sabe que há uma graça preparada, uma cura que começa quando você se entrega e acredita. Repita comigo, com fé: Senhor, que os meus olhos vejam a Tua glória, que a minha alma veja o Teu amor em tudo, que a Tua luz me conduza, me proteja e me transforme. Santa Luzia foi chamada carregadora de luz, porque deixou que a luz de Cristo brilhasse nela mesmo diante do sofrimento. Ela não permitiu que a dor apagasse a fé. E hoje, através desta oração, essa mesma luz visita o seu lar, o seu corpo, a sua alma. Há um milagre de clareza e esperança começando a se acender em você agora. Agora, diante de Deus, vamos unir o coração em oração. Peça com humildade, peça com confiança. Mesmo que suas forças sejam pequenas, mesmo que o olhar esteja cansado, diga com sinceridade: Senhor, eu quero ver com os olhos da fé, quero enxergar além das aparências, quero reconhecer a Tua presença em meio às dificuldades, e juntos rezemos com profunda devoção. Ó Santa Luzia, que preferiste deixar que Teus olhos fossem arrancados antes de renegar a fé, olha por nós que Te invocamos. Cura as cegueiras da alma e do corpo. Ilumina os meus caminhos. Protege o meu olhar e guia-me para a luz eterna de Cristo. Amém. Permaneça em silêncio por um instante. Sinta a paz que desce sobre você agora. É o toque suave da luz divina, curando o que o mundo escureceu. Respire essa paz. Receba essa luz. Deixe que Santa Luzia ilumine os seus olhos e Maria, a Mãe da Luz, envolva o seu coração sob o seu manto. Eu creio, eu recebo, eu declaro. A luz de Cristo já está em você. Apresentemos agora a nossa intenção geral da oração. A oração de hoje nasce de um desejo profundo: pedir a intercessão de Santa Luzia para que a luz divina alcance tanto os olhos do corpo quanto os olhos da alma. Há feridas que o tempo pode curar, mas há outras que só a fé ilumina. E é essa luz, a luz de Cristo, que Santa Luzia traz nas mãos para entregar a você agora. Quantas vezes o olhar se perde em meio às dores? Quantas vezes enxergamos apenas o que está errado e esquecemos de ver o amor de Deus agindo em silêncio? A cegueira do coração é muitas vezes mais dolorosa do que a dos olhos, mas hoje, a portadora da luz vem dissipar toda sombra que impede você de enxergar a presença de Deus na sua vida. Santa Luzia é lembrada pela Igreja como protetora da visão,
mas também como guardiã da fé. Porque há uma visão que ultrapassa o físico, é a visão da alma, o olhar que reconhece a graça escondida nos dias difíceis. Quando o corpo se enfraquece, é essa visão interior que mantém a alma de pé. É ela que faz você continuar acreditando, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. Hoje, com fé e humildade, apresentamos diante de Deus as nossas intenções. Coloque diante dele as enfermidades dos olhos, as dores do corpo, as incertezas do coração. Peça também por aqueles que você ama, por quem sofre, por quem perdeu o brilho do olhar. Peça por aqueles que enxergam, mas não veem o amor, que olham, mas não percebem a graça, que vivem, mas se sentem nas trevas. Santa Luzia, cuja vida foi uma chama ardente de pureza e coragem, entende cada súplica, cada lágrima. Ela intercede por você diante do trono de Deus, pedindo que a luz espiritual ilumine os caminhos confusos, os relacionamentos feridos, as decisões incertas. Nesta intenção, unimos nossa voz à de todos os que rezam conosco neste instante. Não estamos sozinhos. Há uma multidão de corações se unindo em fé. Há uma corrente de oração que atravessa o tempo e o espaço, chegando até o coração de Deus. Reze com calma, deixando que cada palavra se torne um fio de luz. Santa Luzia, guardiã dos olhos e da fé, protege os meus olhos de todo o mal e de toda a escuridão. Cura-me das cegueiras que o mundo impõe, das distrações que me afastam da verdade. Dá-me olhos de luz, olhos de compaixão, olhos que saibam ver a presença de Deus em todas as coisas. Enquanto essa oração se eleva, imagine uma chama suave acendendo dentro do seu peito. É a luz de Cristo restaurando a esperança, reacendendo a confiança, devolvendo a você a visão espiritual que o medo tentou apagar. Hoje, Santa Luzia caminha ao seu lado, e sob o olhar materno de Maria, o seu coração começa a enxergar novamente. Enxergar não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo em meio à escuridão, eu declaro: a luz de Deus está acesa em mim, e nenhuma sombra poderá apagá-la. É importante este momento com Deus que você está tendo neste instante, pois há uma força misteriosa e divina que se manifesta quando os corações se unem em oração. Mesmo separados pela distância, quando dois ou mais rezam em nome de Jesus, o céu se inclina sobre a terra e a presença de Deus se faz sentir. Neste instante, formamos uma grande comunidade de fé, unida pela esperança, sustentada pela intercessão de Santa Luzia e envolta sob o manto protetor de Maria. Que este momento seja um altar invisível, onde cada intenção, cada lágrima e cada silêncio se transformem em oferenda agradável a Deus. Porque a oração não é apenas palavra, é comunhão. É alma que se estende até o alto e toca o coração do Pai. Façamos então o sinal da nossa fé, invocando a Trindade Santa, fonte de toda a graça e luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste clima de recolhimento e entrega, cada um de nós se apresenta diante do Senhor. Não importa onde você esteja agora, em casa, no trabalho, em silêncio ou em meio à dor, o olhar de Deus te alcança. Ele te vê, Ele te conhece, Ele te chama pelo nome. Apresente a Ele, em silêncio interior, as suas intenções. Talvez seja uma enfermidade que te preocupa, uma cirurgia marcada, uma visão que enfraqueceu com o tempo. Talvez seja o olhar da alma, ofuscado por dúvidas, desânimo ou mágoas antigas. Coloque tudo nas mãos de Deus. Santa Luzia, intercessora fiel, recebe agora cada pedido e leva ao trono da graça as nossas súplicas. Ela que enfrentou o sofrimento com serenidade, entende o clamor dos que choram e a fé dos que esperam. Sob o seu olhar luminoso, nenhuma oração é esquecida, nenhum coração é deixado sem resposta. Neste instante, imagine a luz de Cristo descendo suavemente sobre você. É uma luz que cura, que restaura, que renova. Uma luz que dissipa as sombras da dúvida e reacende a confiança. Sinta essa presença silenciosa, que não se impõe, mas abraça, que não exige, mas consola,
e, unidos em uma só voz, elevemos nossa oração. Ó Santa Luzia, que carregas em teu nome a luz de Cristo, intercede por nós. Leva ao Senhor as intenções que guardamos no coração. Ilumina os lares que estão em trevas, os corpos que sofrem e as almas que se perderam no caminho. Dissipa as sombras da confusão, cura as feridas do olhar e renova a fé dos que te invocam com amor e confiança. Amém. Permaneça na serenidade desta oração. O Espírito Santo age no invisível, conduzindo a cada um de nós à luz verdadeira. E assim, como filhos da mesma fé, seguimos unidos em comunhão. A oração compartilhada tem o poder de erguer quem está caído, consolar quem está abatido e fortalecer quem perdeu a esperança. E é nesta união que Deus derrama bênçãos, porque quando um filho se levanta em fé, toda a casa é visitada pela graça. Santa Luzia, luz dos que creem, intercede por esta comunidade que ora unida. Que os nossos olhos se abram para reconhecer os sinais de Deus e que nossa alma se mantenha firme no caminho da luz. Há um mistério profundo quando o ser humano, em sua fragilidade, ergue o olhar ao céu e suplica. É nesse instante que o divino toca o humano e a fé se torna um farol em meio à escuridão. Hoje, diante de Santa Luzia, unimos nossa voz e nosso coração na súplica pela luz. A luz dos olhos, a luz da alma, a luz que vem de Cristo e ilumina todas as sombras. Santa Luzia, portadora da luz eterna, nós te pedimos, preserva a luz dos nossos olhos, para que possamos contemplar a beleza da criação, ver o sorriso dos que amamos e reconhecer nas pequenas coisas o reflexo da bondade divina. Livra-nos das doenças, das dores e das trevas que tentam apagar a alegria de viver. Que cada olhar seja um louvor a Deus e cada visão um testemunho da tua providência. Mas, Santa Luzia, há também outra visão que precisamos conservar. Os olhos da alma, aqueles que veem o invisível, que reconhecem o amor de Deus mesmo quando a dor insiste em permanecer. Preserva os olhos da nossa alma, para que possamos conhecer o Senhor em profundidade, entender os seus mandamentos e perseverar até o fim. Quantas vezes, em meio à confusão e ao sofrimento, os olhos da alma se fecham e a fé parece se apagar. Mas é justamente nesse momento que a tua luz se torna necessária, Santa Luzia. Ensina-nos a enxergar o que os olhos humanos não veem, o propósito escondido na provação, a presença de Deus no silêncio, a esperança que nasce mesmo no escuro. Tu, que preferiste perder a visão do corpo para conservar a fé no coração, ajuda-nos a escolher o mesmo caminho, o caminho da confiança, da entrega e da perseverança. Que saibamos ver com os olhos da fé mais do que com os olhos do mundo. Ó Santa Luzia, Virgem fiel e portadora da luz de Cristo, preserva a visão dos meus olhos para que eu possa contemplar a bondade do Senhor em tudo o que existe. Preserva também os olhos da minha alma, para que eu jamais me afaste da verdade. Dá-me sabedoria para entender a vontade de Deus e força para permanecer firme quando a fé for provada. A luz de Santa Luzia é reflexo da luz de Deus, que nenhuma escuridão consegue vencer. Mesmo quando tudo parece incerto, a fé acende em nós uma chama que o vento do medo não apaga. E é essa chama que agora brilha dentro do seu coração. O Senhor é luz. Ele é quem dissipa as trevas da dúvida, quem cura a cegueira da alma e quem renova a esperança. E por meio da intercessão de Santa Luzia, essa luz divina começa a brilhar novamente sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo o que o seu olhar alcançar. Em silêncio reverente, deixemos que esta súplica se transforme em confiança. Senhor, ilumina-me com a tua luz. Não permitas que eu caminhe nas trevas, mas guia-me pelos teus caminhos de paz. Que, pela intercessão de Santa Luzia, eu veja sempre com os olhos da fé e jamais me afaste do teu amor. E quando a dúvida tentar escurecer o seu caminho, lembre-se, a fé é o olhar que vê a luz mesmo quando o mundo está coberto pela noite. Santa Luzia, ilumina-me. Cristo, fortalece-me. E Maria, cobre-me com teu manto de amor. Agora louvamos a Deus em memória dos santos.
O coração que aprende a louvar descobre que, mesmo nas horas sombrias, a luz de Deus continua acesa. Louvar é reconhecer que, acima das dores e das dúvidas, existe um Deus soberano, fiel, cuja glória nenhuma escuridão consegue esconder. E hoje, em comunhão com Santa Luzia, elevamos nosso louvor ao Altíssimo, aquele que é a própria luz, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus, fonte de toda vida e beleza, nós te glorificamos por tua sabedoria, que brilha em cada detalhe da criação. A ti pertencem o brilho do sol e o lampejo das estrelas, o olhar das crianças e o sorriso dos que amam. Tudo o que é luz vem de ti, e tudo o que é amor tem em ti sua origem. Mesmo quando nossos olhos se cansam de ver, o teu olhar permanece sobre nós, guardando-nos com ternura e misericórdia. Recordamos com gratidão os santos que, iluminados por ti, viveram e morreram sustentados pela fé. Entre eles, Santa Luzia se destaca como chama ardente no meio da escuridão. Ela foi a lâmpada que não se apagou, mesmo diante da dor. Sua coragem diante do martírio nos recorda que nenhuma força do mundo é capaz de apagar a fé daquele que confia em Deus. Há também, em torno de Santa Luzia, uma história de amor e fortaleza que envolve sua mãe, Eutíquia, conhecida como a gloriosa mãe de Santa Luzia. Foi ela quem lhe transmitiu o amor a Cristo e a coragem de permanecer firme. E é nesse testemunho de mãe e filha que aprendemos que a fé se fortalece na família, que o amor a Deus é herança que atravessa gerações. Louvamos-te, Senhor, por essas mulheres de fé. Louvamos-te por todos os mártires que, com o sangue e a coragem, iluminaram os séculos com o testemunho do Evangelho. Louvamos-te por cada alma que persevera na oração, mesmo quando o mundo insiste em desacreditar. Deus soberano e cheio de glória, nós te bendizemos por todas as tuas obras. Louvado sejas, Senhor, por Santa Luzia, por sua fidelidade, por sua coragem, por sua pureza. Que o exemplo dos santos inspire nossos passos, que a sua intercessão fortaleça nossa fé e que a tua luz brilhe sobre nós para sempre. Ao recordar a vida dos santos, descobrimos que a santidade não é uma meta distante, mas um caminho possível. É a vida comum tocada pela graça, a dor humana transformada em testemunho divino. Assim foi com Santa Luzia. Assim pode ser conosco. Que cada lágrima oferecida a Deus se torne semente de esperança, que cada luta suportada em silêncio se converta em louvor, e que, como os santos que nos precederam, também nós possamos viver de modo que o mundo veja em nossas vidas o reflexo da luz de Cristo. Santa Luzia, exemplo de coragem e fidelidade, ajuda-nos a louvar a Deus mesmo nas provações. Ensina-nos a manter acesa a chama da fé quando tudo ao redor parece escuro, e que o nosso louvor se eleve ao céu como incenso suave, proclamando a grandeza daquele que é luz sobre toda luz, pedido de auxílio para viver os mandamentos. Há momentos em que o coração humano se sente dividido entre o desejo de fazer o bem e a fraqueza que insiste em conduzir ao erro. É nessas horas que o olhar de Santa Luzia se volta com misericórdia para nós, porque ela conheceu ainda em vida as tentações e os desafios de permanecer fiel a Deus num mundo que não compreende a pureza e a luz. Hoje, diante dela, pedimos força para viver os mandamentos do Senhor com coragem e amor. Santa Luzia, intercede por nós para que não percamos a visão espiritual diante das distrações do mundo. Quantas vezes nossos olhos se voltam para o que é passageiro e esquecemos de olhar para o que é eterno? Quantas vezes nossos corações se enchem de medo, inveja, orgulho ou vaidade e deixamos de ver a presença viva de Deus em nosso caminho? Livra-nos, Santa Luzia, das trevas da indiferença e das cegueiras que nos afastam da verdade. Senhor, tem piedade de nós. Muitas vezes reconhecemos o bem e, ainda assim, escolhemos o caminho errado. Sentimos vergonha da nossa fraqueza, da maldade que às vezes habita em nossos pensamentos e atitudes. Mas é na humildade que nasce a cura. E por isso, nesta oração, nos colocamos diante de Ti, pedindo o perdão que restaura e o Espírito Santo que transforma. Santa Luzia, purifica os meus olhos
e o meu coração. Que eu tenha vergonha do pecado, mas não medo de recomeçar. Que eu tenha arrependimento verdadeiro, mas também a coragem de levantar e seguir em frente. Intercede por mim junto à Virgem Maria, para que eu viva sob a luz da graça e não mais sob o peso da culpa. A Virgem Santa, Mãe de Misericórdia, acompanha essa súplica, porque todo aquele que busca viver os mandamentos com sinceridade é acolhido sob o seu manto. E sob esse manto, nenhuma culpa é maior do que a graça, nenhuma treva é mais forte do que a luz. Santa Luzia, ensina-nos a enxergar com pureza. Dá-nos coragem para observar os mandamentos de Deus com alegria, não por obrigação, mas por amor. Que o perdão nos torne livres e que a fé nos torne firmes. Que a tua intercessão nos proteja das tentações e nos conceda sabedoria para escolher sempre o bem. Senhor, livra-me do que me impede de ver-te. Tira de mim toda mágoa, toda inveja, toda dureza de coração. Que os meus olhos vejam o bem no outro e que o meu coração seja instrumento da tua paz. Concede-me, pela intercessão de Santa Luzia e da Virgem Maria, a graça de imitar os santos, de caminhar com fé e de guardar os mandamentos que me conduzem à vida eterna. E se em algum momento a minha fé vacilar, que eu me lembre do testemunho de Santa Luzia, que permaneceu firme mesmo quando tudo ao redor se apagava. Que a sua luz me inspire a recomeçar, a perdoar, a buscar sempre a face de Deus. Eu creio, eu recebo, eu declaro. A graça de Deus me sustenta, a luz de Santa Luzia me protege e o amor da Virgem Maria me guia. Hoje, decido viver na luz, e a luz de Cristo habita em mim. Chegamos ao momento em que o coração, já iluminado pela fé, pode descansar na certeza de que foi ouvido. Santa Luzia, portadora da luz de Cristo, acolheu cada prece, cada lágrima, cada silêncio transformado em oração. Sob o olhar compassivo de Deus, tudo aquilo que foi entregue com sinceridade começa, neste instante, a se transformar em graça. Santa Luzia, protege meus olhos e preserva a minha fé. Que o meu olhar nunca se desvie da bondade, que eu saiba ver o bem mesmo nas pequenas coisas, e que os olhos do meu coração permaneçam fixos na tua luz. Que eu possa enxergar a presença de Deus em cada amanhecer, em cada gesto de amor, em cada passo da caminhada. Senhor, que a tua bênção desça sobre todos os que rezaram esta oração. Abençoa os lares, as famílias, os enfermos e todos os que vivem sob a sombra do medo. Que a luz de Santa Luzia se estenda sobre cada um, devolvendo a visão física e espiritual, trazendo paz onde havia confusão, esperança onde havia dor e fé onde havia desânimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, com serenidade, permita que a presença de Deus envolva o seu coração. A luz que Santa Luzia trouxe não é uma luz passageira, mas a luz que permanece. Ela é o reflexo da presença de Cristo, que jamais se apaga na alma de quem crê. Ainda que o mundo ao redor pareça escuro, há uma chama acesa dentro de você. A chama da fé, a chama do amor, a chama da esperança. Acredite, o céu ouviu o seu clamor. Maria passou à frente, e o Senhor já começou a agir no invisível. Mesmo sem ver, confie. Mesmo sem entender, agradeça. Porque quando o coração se abre à luz, o milagre já começou a florescer. A fé não é ausência de luta, é a certeza de que Deus caminha conosco no meio dela. Santa Luzia testemunhou essa verdade até o fim, e agora essa mesma força habita em você. Caminhe com essa luz, mantenha-a acesa, e onde quer que você vá, leve com você o brilho que vem de Deus. E com fé, com gratidão e com esperança renovada, declare: eu creio, eu recebo, eu declaro. Minha vitória já começou pelas mãos de Nossa Senhora. Fique em paz e na alegria que vem de Jesus. Que a luz de Santa Luzia te acompanhe e que o amor de Maria te cubra com o seu manto. A tua fé foi tocada pela luz divina, a tua alma foi restaurada e a tua história, a partir de agora, resplandece sob a bênção de Deus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
ventris